estou aqui em Calcaia do Alto para gravar um trabalho sobre os combustíveis fósseis. Iremos citar alguns tópicos como importância na economia mundial, problemas na geopolítica, entre outros motivos. E eu venho aqui em Calcaia do Alto para exemplificar a participação. Esses primeiros trens que a gente avistou mostram um pouco da importância do petróleo na economia. Aqui a gente tem milhares e milhares de toneladas de soja, de grão, de commodities, de dinheiro que escoam para o Porto de Santos. E as máquinas, as grandes máquinas que efetuam o transporte são abastecidas justamente pelo petróleo. A importância na economia brasileira e mundial do petróleo se baseia no sistema de transporte, tanto no ferroviário, no aéreo, no rodoviário e no aquaviário. As grandes máquinas que efetuam o transporte são movidas a petróleo. Porém, como nada é mil maravilhas, o petróleo também traz os seus problemas. Um dos principais problemas do petróleo, sem dúvidas, é a questão ambiental. Por quê? Porque o petróleo, quando queimado nos grandes motores ou nas grandes indústrias, emitiu dióxido de carbono, o CO2. O CO2 ele é altamente poluente para a nossa atmosfera terrestre, causando, por exemplo, o aquecimento global, entre outros fatores como a erupção da camada de ozônio. As grandes empresas brasileiras e internacionais vêm analisando medidas como diminuir essa emissão de carbono mundialmente. Um dos exemplos é o crédito de carbono, onde é vendido o crédito de carbono para outros países quando um país não usa o seu limite de emissão. Opções como carros elétricos ou até trens elétricos vêm dominando o mundo conforme o tempo, porque o petróleo, afinal de tudo, uma hora vai acabar. O petróleo, por ser um recurso finito, ou seja, ele uma hora vai acabar, né? Finito, há grandes disputas territoriais e internacionais. Porque o petróleo ele se localiza em certas regiões com mais abundância e outras regiões com menos abundância. Por exemplo, no Oriente Médio está localizado cerca de 60% a 50% do petróleo mundial. E isso causa uma grande disputa geopolítica. Por quê? Porque outros países ficam de olho, literalmente, no petróleo de seus companheiros. E isso acaba causando, em certas ocasiões, guerras para dominar esse território com o petróleo. E isso não é legal. No Brasil, em 1939, se descobriu a primeira jazida de petróleo na Bahia, o famoso Ouro Negro. Daí em diante, no governo de Getúlio Vargas, houve a criação da Petrobras, a empresa responsável pelo petróleo nacional e a proteção nacionalista do petróleo. Não comercializar o petróleo com países internacionais e sim obter esse recurso natural como próprio país e utilizar o recurso no próprio país. Outra coisa bem interessante da gente saber é o porquê da região do Oriente Médio ser muito rica em petróleo. Nada mais nada menos que o resultado do choque entre as placas euroasiática e a placa arábica, que fez com que aquela região fosse muito rica e houvesse uma facilidade na extração do petróleo na região, barateando a extração do petróleo na região. Além disso, na década de 80, 70, se eu não me engano, houve a crise do petróleo mundial, onde Israel entrou em um conflito no qual impossibilitou a importação do petróleo para o Brasil e para o mundo. E o Brasil, com a sua sabedoria e inteligência, criou o etanol, ou
conhecidos também como biocombustíveis, que são baseados não pelo petróleo, mas sim pelo bagaço da cana, como exemplo, sendo o álcool e o bagaço da cana, para justamente suavizar esse impacto do combustível que não era possível trazer para o Brasil, e o Brasil, pensando num jeito de não entrar em crise, digamos, de certa forma, por escassez de petróleo, já que a economia praticamente depende do petróleo, criou o biodiesel. E o Brasil, com sua grande área territorial, grandes plantações de cana, facilitou ainda mais isso. Aqui, mudando um pouco o assunto, estamos em Calcaia do Alto, na antiga malha da FEPASA, Ferrovias Paulista S.A. E essa estação aqui que eu estou pertencia à FEPASA e hoje pertence à Rumo Logística. Ela foi transferida. E esse trecho aqui, essa linha, ela desemboca lá em Santos, conhecida como Ferrovia Mairinque Santos. Aqui a gente tem um exemplo da participação da ferrovia no sistema de transporte do petróleo, do combustível, né? Que são os vagões-tanque, que tem grande capacidade de transporte. Esse aqui, por exemplo, tem a capacidade de transportar 160 mil litros de combustível, né? Da Rumo TCT, um vagão bem bonito, que efetua esse transporte do petróleo. E o petróleo, ele é basicamente formado por resíduos orgânicos em decomposição, que é a falta de oxigênio no resíduo, causando a decomposição desse organismo, desse item, que são basicamente, em sua grande maioria, vegetais, algas marinhas, né? E animais também, dinossauros, digamos, de certa forma. Algo interessante, uma curiosidade, é que o plástico, ele tem uma certa base de petróleo, mas o plástico, ele é muito mais barato que o petróleo. E por que será? O plástico, ele é feito do petróleo. O petróleo é caro, se eu não me engano, o barril está em quase $100 hoje em dia. E por quê? A resposta é simples. A influência econômica que o petróleo causa no mundo faz com que o preço do petróleo seja mais elevado, por causa de sua dependência econômica. A economia depende do petróleo para rodar. Então, o petróleo destinado a combustível para ir em motores de grandes máquinas, como eu citei no começo, ele é mais caro. Por quê? Porque faz rodar a economia mundial. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre o petróleo, sobre a sua função, e que isso sirva de um aprendizado. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E admire esse trem da VLI que vem descarregado de Santos.